Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu não pude estar aqui no domingo passado, mas nós continuamos com a nossa série de estudos a todo vapor. Alguém hoje vindo pela primeira vez? Seja muito bem-vindo a você que está vindo hoje pela primeira vez. Em benefício seu, permitam recapitular o que nós já estudamos até o presente momento. Nossa primeira série, nós percebemos que o cristão não é regido pelos ideais democráticos. O cristão é regido pelos ideais do reino de Deus. E o cristão vive bem numa democracia, deve viver bem numa democracia, enquanto a democracia estiver em harmonia com os ideais do reino de Deus. No segundo tema, no nosso segundo estudo, nós percebemos um pouco a respeito de quais são algumas ideologias, não é isso? E vimos que há certas ideologias, não existe ideologia perfeita, todas elas possuem falhas, mas há ideologias que em sua essência não condizem com aquilo que a Bíblia espera, não condizem com aquilo que a Bíblia espera de um mundo no qual o cristão possa viver e pregar o Evangelho. E hoje, começamos no domingo passado, vamos ver algumas diretrizes bíblicas para escolhermos certos candidatos. Eu sempre gosto de introduzir esses assuntos, eu acho que você já deve ter notado isso, avaliando o nosso atual cenário. E neste final de semana, você deve ter acompanhado, foi um final de semana bastante intenso a respeito de política. No Brasil, muitas cidades brasileiras tiveram atos, manifestações políticas. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Basta olhar para muitas das pessoas que participam destes atos. O comportamento de muitas pessoas não parece muitas vezes um comportamento de, digamos, torcedor de um time de futebol. Esse é meu time, esse é o meu partido, esse é o meu candidato, e não importa o que aconteça, não importa quem ele seja, eu fui com a cara dele, ou não fui com a cara dele, e eu estou com ele, ou jamais estarei com ele, custe o que custar. Muitos brasileiros se comportam politicamente mais como fãs de candidatos do que como eleitores de candidatos. Eu acho que você concordará comigo ao olhar para o nosso redor e perceber essa realidade, e perceber esta situação. Alguns chegam ao ponto de endeusar certos políticos, endeusar, e muitos nomes são aplicados a políticos como uma forma de atribuir a eles uma função quase que de Deus na vida da sociedade. É Ele quem solucionará todos os meus problemas. E aqui eu já antecipo algo que vocês talvez verão comigo hoje à noite. Seja quem for o político, de direita ou de esquerda, seja quem for, a sociedade ideal que você tem em mente, ela não será atingida em 4 anos. Ela não será alcançada em 4 anos de governo. Não será. Isso é muito importante nós entendermos, para que a sua expectativa a respeito de qualquer candidato seja equilibrada, esteja no devido lugar. Uma expectativa correta a respeito de qual candidato for nos gera um espírito de reflexão mais adequado, mais apropriado, digamos assim. E eu espero que nesse atual momento da nossa série de estudos, vejam, nem sempre é muito fácil nós sabermos em quem votar. Nem sempre é fácil. Mas quando você tem uma sólida base bíblica, é fácil saber em quem não votar. Estão entendendo o que eu quero dizer? Quando nós assimilamos os ideais do reino de Deus, o que a Bíblia apresenta como ideal para a vida do cristão, nem sempre nós conseguiremos descobrir qual dos candidatos é aquele em quem eu devo votar. Porque muitas propostas
não infringem princípios bíblicos. E a opinião, a expectativa de vida, o contexto de cada um entra em jogo, entra em cena. E nem sempre é simples dizer: este aqui é o melhor, neste que eu vou. Mas quando nós tivermos princípios bíblicos bem assimilados, quando a nossa vida, lembra da nossa primeira série de estudos, nosso primeiro estudo? Cosmovisão cristã. Quando a nossa percepção de mundo for pautada pelo que a Bíblia apresenta, é simples saber em quem não votar. Em quem não votar. A partir disso eu faço uma pergunta a vocês. Duas perguntas. Qual candidato cristão deve escolher dos que estão escolhidos? Eu não vou dar nomes aos bois, fiquem tranquilos. Mas eu vou levar você a refletir. Que pautas políticas o cristão deve considerar no momento de escolher um candidato? Cada candidato tem o seu ideal, tem as suas propostas. E já me permito esclarecer uma coisa. Eu imagino que o pastor Fiuza tenha falado disso. Nós temos como ter certeza que qualquer candidato vai fazer um bom governo? Não. Qualquer candidato, seja ele qual for, nós não temos garantias concretas de que o governo será bom. Mas nós temos alguns nortes, alguns princípios que podem nos orientar a escolher um candidato. Se vier a fazer um bom governo, legal, ótimo. Mas se não vier, erramos. Partimos para outra. Daqui a 4 anos tem eleição de novo. Claro que sofreremos com o candidato ruim. Mas, como eu estava dizendo a vocês, nós temos princípios nortes. Por exemplo, avaliar o currículo político de cada candidato. O que ele foi durante a vida política? Foi honesto? Foi desonesto? Aprovou alguma coisa? Não aprovou? Já assumiu um cargo do executivo? Fez um bom governo? Não fez? O que a população pensa dele? O que a população não pensa? Quais são as propostas apresentadas? Eu imagino que você já deve ter algum candidato em mente. Você já leu a proposta de governo do seu candidato? Ela está disponível para você. Na internet, você pode entrar. Eu já li a proposta de alguns candidatos. Analisar para tomar uma postura mais embasada. Para tomar uma decisão mais embasada. Lembra daquele nosso estudo em que João nos orienta a não aceitar qualquer coisa, mas antes provar, avaliar, experimentar, criticar? Você deve fazer isso com todos os candidatos. Com todos. Sua proposta é essa? Vou pensar nela. Vou refletir a respeito dela. São princípios que nós seguimos. Que ideologia esse candidato abraça? Que ideologia? Essa ideologia, ela favorece as minhas expectativas bíblico-cristãs ou essa ideologia contraria as minhas expectativas bíblico-cristãs? Quando nós juntamos tudo isso, por mais que nós não tenhamos garantia de que o candidato que escolhermos fará um bom governo, pelo menos nós fizemos o que era possível para nós ser feito. O que era possível para nós ser feito. E ainda que o governo venha a ser ruim, aquele a quem nós preferimos, é assim. O outro também poderia ter feito um governo ruim. É assim. Nossa parte é avaliar, pensar, refletir e escolher. Ontem alguém me fez uma pergunta, já que nesses dias eu tenho falado bastante de política, nas minhas redes sociais. Minha esposa já está saturada de tanta política que eu falo nas redes sociais. Mas esse é o momento, daqui a um mês já não se falará mais disso. Depois só daqui a 2 anos, ou 4 anos. Isso. Mas não, é o momento de se falar. É o momento. E vamos falar de política na época das Olimpíadas, da Copa do Mundo. É o momento de se falar de política. Todo mundo está falando, então vamos falar. Mas daqui a uns 2, 3, 4 semanas já não vamos estar mais falando desse assunto, e só nas próximas eleições. Me fizeram uma pergunta. O voto branco e o voto nulo são válidos? São opções corretas? Eu tenho uma opinião. Eu penso que são opções corretas. Quando você não se... Depois que você fez uma série de análises, nenhum deles me agradou, eu vou votar em branco.
ou vou anular o meu voto. Mas há certos contextos em que o voto branco ou nulo talvez não seja a melhor opção para o cristão, ainda que certos candidatos não lhe agradem. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Veja, nós admiramos os mártires passados. Nós olhamos para aqueles que tinham ideologias baseadas na verdade bíblica e admiramos a coragem de morrer por causa da verdade. Nós admiramos isso. Então há certos contextos em que, quando a verdade está em jogo, o voto branco ou nulo parece não ser a melhor opção, mesmo que não haja um candidato ideal. Estão entendendo o que eu quero dizer? Por quê? Porque é a verdade que está em jogo. É a verdade. Então, o voto branco ou nulo, em certos contextos, eles podem parecer como uma omissão. Lavar as mãos quando nós deveríamos tomar alguma posição para evitar que certos candidatos que contrariem aquilo que a Bíblia apresenta implantem ideologias que não nos favoreçam. Estão entendendo o que eu quero dizer? São opções válidas, mas é importante nós refletirmos certos contextos. Diga. Faça. No meu caso, por exemplo, eu não estou satisfeita com nenhum, digamos assim. Aí eu optei por votar naquele que realmente esteja lá embaixo. É o chamado menos pior, né? Por quê? Na minha concepção, não me desculpa. Porque é o seguinte, se eu não estou satisfeita, então eu vou mostrar ao meu país, ou as pessoas pensarem assim, como eu, aquele que lá estava com 0,9%, ele subiu. Então, para mim, no meu raciocínio pequeno, é uma forma que eu tenho de dizer ao meu país que eu não estou satisfeita com o nosso sistema político. Exatamente, é válido. Desculpa interromper. Não, é válido. Não, porque nós somos diferentes, nós temos expectativas diferentes. Mas o voto branco e nulo, ele é válido. Não há nada de antibíblico ou de imoral no voto branco ou nulo. A minha observação é só se o contexto no qual nós vivemos merece uma luta mais ferrenha contra determinados sistemas políticos. E se essa luta for válida, legítima, primeiro nós pensamos, é legítima essa luta, essa batalha contra certos sistemas políticos? Se nós chegarmos à conclusão de que é legítimo, aí neste caso, talvez o voto nulo, o branco possa não ser a melhor opção. Porque há certos pontos em que nós temos que ser mais intransigentes. A tolerância é muito boa quando a verdade não é sacrificada, quando a justiça não é estabelecida. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vamos no slide de estar apóstolos. O slide de estar apóstolos. Isso aqui é apenas uma introdução. O assunto de hoje é até relativamente simples, mas nós vamos tocar em alguns assuntos espinhosos. Alguns podem me perguntar, como perguntaram a vocês, por que você está se envolvendo com política? É porque nós já falamos isso na nossa primeira série de estudos. No mundo em que o cristão vive sob o governo de Deus, a política não é algo distinto do reino de Deus. Os ideais do reino de Deus vão para as suas concepções políticas. E a política pode interferir na vida do cristão, para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Então é por isso que, desses dias, dessas semanas, ou desses meses para cá, eu comecei a me envolver mais com estes assuntos, estes temas aí polêmicos, tem desfeito a amizade de muitas pessoas. E um dos motivos que me levou a me envolver com isso era mostrar para as pessoas que é possível nós divergirmos politicamente sem sacrificar amizades, sem sacrificar princípios. Por mais absurdo que você possa achar o ideal político de alguém e vice-versa, é possível nós continuarmos sendo amigos apesar dessas divergências. E é por isso que eu quis dar a cara a tapa. É por isso que eu quis me expor, não quis. Por quê?
Porque se eu admiro aqueles que morreram por causa de uma verdade, eu tenho que ser coerente com a minha admiração. Eu vou dar a cara a tapa também e me expor e tentar mostrar para as pessoas que é possível nós divergirmos sem sacrificar o cristianismo. Eu estou vendo alguns cristãos por aí dizendo que quem vota em fulano de tal tem que ser excluído da igreja. Olhem lá nas redes sociais. Olhem lá. Quem vota nesse não é possível ser cristão. Embora eu, particularmente, acho que realmente algumas ideologias não se harmonizam em hipótese alguma com o cristianismo. Mas é possível nós divergirmos politicamente sem sacrificar princípios cristãos. O que nós vamos fazer hoje à noite? Quando se fala de escolher algum candidato, existem pelo menos 6 assuntos, 6 pautas, que todo candidato terá uma proposta relacionada a eles: economia, educação, saúde, meio ambiente, questões sociais. Eu vou colocar uma sexta, que no nosso Brasil tem sido talvez a mais emblemática dessas eleições: segurança pública. Então cada candidato tem uma proposta. Eu não vou analisar a proposta de todos os candidatos, nós não temos tempo para isso aqui. Mas nós vamos estudar a Bíblia e ver que princípios a Bíblia me fala a respeito destas pautas. E quando eu olhar na Bíblia estas pautas, eu mesmo vou decidir criticamente qual dos candidatos melhor se alinha a estas pautas. Vocês estão concordando comigo? Estão entendendo a minha linha de raciocínio que nós vamos fazer nesta noite? Vamos estudar a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre economia? Isso. Qual dos candidatos melhor se assemelha a isso? Eu não vou dar nomes aos outros. Você vai decidir mentalmente qual dos candidatos melhor se alinha a certos ideais públicos. Vamos à primeira pauta. Eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 28, verso 16. Provérbios capítulo 28, verso 16. Um conselho de Salomão. Alguns podem achar que a Bíblia não tem nada a ver com política. Vocês já vão começar a perceber que tem sim. Veja o conselho que Salomão dá. Provérbios 28, verso 16. Vejam que conselho Salomão dá para os governantes. Ele diz: o governante sem discernimento. Vejam que a ênfase de Salomão está no aspecto cognitivo. O governante sem capacidade de discernir, sem sabedoria. O governante sem discernimento aumenta as opressões. Qualquer candidato que não seja sábio, isso implicará em opressões ao povo, aos governados. E agora vem um contraste. Mas, contrariando essa primeira afirmação, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Vejam que o foco principal deste verso, deste conselho de Salomão, se concentra em 2 aspectos. Um aspecto cognitivo, o discernimento, a capacidade de discernir e entender determinadas situações, mas há um segundo aspecto. Que aspecto é esse? Moral, honestidade. Isso já nos leva a crer em um princípio básico a partir deste verso. Seja qual for o candidato que escolhermos, o candidato que escolhermos deve ser o quê? Honesto. O candidato que escolhermos a partir desse texto bíblico deve ser honesto. Lembrando uma coisa: nem tudo que é honesto. Deixa eu reformular a minha frase, a minha fala. Há muitas coisas legais, de acordo com a lei, mas que no fundo não são honestas. Há muitas coisas legais, de acordo com a lei, mas que no fundo não são honestas. Concordam comigo? É o chamado: nem tudo que é legal é moral, e nem tudo que é moral é legal.
E aqui nós caímos num princípio que nós já estudamos. Nós devemos obedecer à lei, se ela não estiver em oposição à vontade de Deus. Lembra da fala de Pedro? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele não está dizendo que devemos ser desobedientes para com a lei dos homens, mas devemos priorizar a obediência a Deus quando a obediência a Deus estiver em confronto com a obediência dos homens. Esse provérbio já nos mostra que há dois aspectos que devemos considerar quando vamos escolher um governante: discernimento e honestidade. Isso implica numa atitude da sua parte por descobrir, por avaliar quem tem discernimento e quem é honesto ou não. Deixa eu abrir um parênteses aí. Durante algum tempo, vocês vão concordar com isso. Durante muito tempo, décadas atrás, muito tempo não, né? Algumas décadas atrás, não sou tão velho assim, né? Algumas décadas atrás, onde nós, o povo, obtínhamos informação a respeito da política. Os meios de comunicação, TV, jornal impresso. O que eles diziam, nós muitas vezes não tínhamos recursos para avaliar. É como se a imprensa detivesse o poder de determinar o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Com o surgimento das redes sociais, a imprensa perdeu esse poder. Porque agora, por meio das redes... Eu sou um que já, quando vou ver o jornal, já sei o que vai ser dito no jornal. Porque primeiro eu obtive informação na internet. Isso fez com que o poder de imprensa fosse diluído. A imprensa não consegue, as grandes mídias não conseguem mais dominar hoje as pessoas como dominavam há décadas atrás. Tudo que é bom tem um lado ruim, humanamente falando. Surgiram as chamadas fake news, notícias falsas. Se a internet é ótima, uma ótima ferramenta para que eu obtenha informações e avalie se aquilo que a imprensa me diz está certo ou errado, na internet eu também encontro muitas coisas falsas. Qual foi a resposta da imprensa para isso? Nós criamos agora o check-fact, o fact-checking, que é um mecanismo de checar se uma informação é falsa ou verdadeira. Fact-checking, ou check-fact, não lembro qual a expressão correta. Checar o fato, né? Mas é impressionante como a própria imprensa, que diz checar se a informação é verdadeira ou falsa, durante estes dias produziu notícias falsas de vários candidatos. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez que nós temos que buscar informações para saber qual candidato nós vamos votar, descobrir se é honesto, se tem discernimento, você terá que ser criterioso também para saber se a fonte na qual você está indo é honesta ou não. Estão entendendo? Nem tudo que se vê na internet é verdade. Como eu vejo essas correntes de WhatsApp, de compartilhamentos com coisas assim, como as pessoas podem acreditar nisso? Muitas coisas falsas são produzidas na internet. Então você tem que ter dois tipos de critérios hoje em dia: descobrir se a fonte que você lê a respeito de determinado candidato é confiável ou não, e depois avaliar se aquilo que a fonte diz acerca do candidato é verdadeiro ou falso, para que você saiba determinar: esse candidato de fato é honesto ou não, esse candidato tem discernimento ou não. Vamos avançar? Pode dar um clique. O que a Bíblia fala sobre economia? O que a Bíblia fala sobre economia? Há muitas passagens. Há muitas. Eu quero abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, o primeiro dos evangelhos bíblicos.
capítulo 25. Capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Pode dar 2 cliques, por favor? Primeiro ponto. Para o cristão, qual a pauta mais importante? Eu, particularmente, acho que não é a pauta econômica. Mas, se nós avaliarmos a política sem levar em consideração a perspectiva cristã, parece que todo o carro-chefe de qualquer governo é a política. Qual a sua proposta para a economia? Essa, não presta, esse candidato não presta. Eu, particularmente, penso que para o cristão, a economia não é o aspecto mais importante. Aspectos morais mais valiosos do que os aspectos econômicos. Pode ser que a minha nação não enriqueça tanto quanto eu gostaria que ela enriquecesse, mas há certos aspectos morais neste país que favorecem o cristianismo, que favorecem a propagação e a pregação do Evangelho. Em minha concepção, estes são os critérios prioritários na hora de um cristão eleger um candidato, não o econômico. Mas vejam só, biblicamente as riquezas são bênçãos de Deus para o homem, que nada mais é do que seu mordomo. Lá em Salmo 24, verso 1, diz assim, que a terra pertence a Deus, e tudo que na terra existe pertence a Deus. Se a terra e tudo que nela há pertence a Deus, de quem é a sua casa? A casa em que você mora, de quem é? De Deus. De Deus. E o que você faz com a casa de Deus? Cuida dela, administra. O seu bem, o seu patrimônio, de quem é? De Deus. Deus faz uma concessão, mas veja, na visão bíblica, a concessão não é do Estado. Na visão bíblica, a concessão é de quem? De Deus. Deus concede para você bens para que você administre segundo os ideais e as expectativas dele, não do ser humano. Como é a expectativa de Deus para a questão econômica? Tem uma parábola no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Capítulo 25. Deixa eu dar um contexto para você entender esta parábola. A famosa parábola dos talentos. Os capítulos 24 e 25 de Mateus são capítulos especiais na Bíblia. O capítulo 24 é aquele famoso capítulo em que os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, quando sucederão essas coisas relacionadas à tua vida? Jesus não diz quando ele virá, mas diz uma série de eventos que vão anteceder o seu retorno e que indicarão a proximidade do seu retorno. Esse é o capítulo 24 de Mateus. O capítulo 25 de Mateus é um capítulo cheio de parábolas. E estas parábolas, todas elas têm um foco. Todas elas têm um foco. Que foco é esse? É Jesus nos ensinando como viver enquanto Ele não vem. Como viver? Jesus, os discípulos perguntaram: quando o Senhor virá? O dia, a hora, só Deus sabe. Mas enquanto eu não vier, eu vou contar umas parábolas para vocês aprenderem a como viver. Vem a parábola das 10 virgens e vem a parábola que nós vamos estudar agora, ou pelo menos tirar algumas lições, que é a parábola dos talentos. Jesus fala de um homem que distribuiu, o Senhor que distribuiu talentos para 3 servos. Um recebeu 5, o outro recebeu, quanto foi? Quantos? 2? 10, 5 e 2, não é? Ou 1, não recordo. Tomar um dia no bíblico, não é? Mas veja, destes três todos receberam talentos. Talentos é riqueza, é uma moeda. A ideia básica do texto, quando fala de talentos, é de dinheiro mesmo. É de dinheiro. Todos receberam recursos. 5, 2 e 1. 5, 2 e 1. O que recebeu 5 multiplicou seus recursos para quanto? Para 10. O que recebeu 2 multiplicou para 4. E o que recebeu 1? Enterrou. Chegou o Senhor.
Muito bem, você que multiplicou para 10, parabéns. Você que multiplicou para 4, parabéns. Olha só que coisa curiosa. Todos receberam a mesma coisa? Isso é capitalismo ou comunismo? Isso é capitalismo ou comunismo? Dá para você refletir. Teve um que recebeu só um. Né? Só um. E aquele que recebeu só um, fez o quê? Não fez nada mesmo. Fez nada, enterrou. Aí chega o Senhor, parabeniza o que multiplicou para 10, o que multiplicou para 4, mas repreende aquele que não fez nada. O que está implícito nessa fala aqui do Senhor? Que nós, enquanto Jesus não vier, temos obrigação de o quê? Fazer uma coisa. Fazer com que nossos bens cresçam. Trabalho. Enquanto Deus vier, a função do ser humano não é cruzar os braços, é trabalhar e multiplicar os bens que Deus nos deu. A Bíblia exige de mim o quê? Crescimento, no nosso contexto que estamos discutindo, crescimento econômico. Capitalismo ou comunismo? Eu acho que já essa resposta deve estar clara já, né? A Bíblia exige de mim crescimento econômico. Mas, a partir disso, a gente chega a algumas conclusões. Pode dar mais um clique? Que ideias nós devemos ser consideradas a partir desse texto? Mais 2 cliques. De todos a quem Deus confiou algum bem, é exigido tanto daquele que recebeu muito, quanto daquele que recebeu pouco. Amigo, se você recebe só um salário mínimo, você também tem que fazer seu salário mínimo. Aí é difícil, né? Eu admiro muito as pessoas que conseguem viver com o salário mínimo, viu? Eu admiro muito. E aqueles que ainda tiram dízimo são fiéis dizimistas, ganhando apenas um salário mínimo. Mas de todos aqueles que receberam, Deus exigiu o crescimento. Aquele que recebeu pouco, não foi dito, você não precisa crescer. De você também é exigido o mesmo padrão de crescimento. Uma segunda coisa que nós devemos considerar. Veja, devolver a Deus exatamente o que dele se recebeu, para ele, isso é sinônimo de prejuízo. Ele deu um talento para um dos 3. Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem severo, então pensando nisso eu estou te devolvendo exatamente o que você me deu. Servo mau e fiel. Se você sabia que eu era como sou, você tinha que pelo menos colocar o talento nas mãos dos banqueiros. É o que Jesus fala. Nas mãos dos banqueiros para que rendesse juros. O que essa fala de Jesus diz? Nós não podemos devolver a mesma coisa. Por quê? Porque de todos ele exige crescimento. Vamos trazer para o nosso contexto. O candidato que você for votar, ele deve trabalhar para fazer com que a economia do país cresça. Ele deve trabalhar para isso. Qual dos candidatos tem a melhor proposta? É você que vai decidir. É você. Mas à luz da Bíblia, o candidato que escolhemos, ele tem que trabalhar para que a economia cresça. Basicamente, pode dar mais alguns cliques? Que conclusão nós chegamos? Deus espera e exige que seus filhos trabalhem para aumentar seus bens na terra. Mais um clique. Logo, o cristão deve escolher candidatos que favoreçam o seu trabalho e esforço para multiplicar seus bens. O candidato não vai ganhar dinheiro por você. Ok? Não espere eleger alguém para que ele tire dinheiro do povo e dê para você. Não é essa a expectativa. Mas a forma de governar dele tem que favorecer o seu trabalho, para que o seu trabalho se multiplique, para que o seu trabalho renda, para que os seus bens se multipliquem, porque é isso que Deus exige daqueles que receberam bens da parte dele. Existem 2 formas. Pode dar mais alguns cliques? Mais alguns? Pode encher a tela de cliques, por favor, para nós ganharmos tempo. Basicamente, existem 2 formas dos governantes atuarem para que haja crescimento econômico no país. Basicamente 2 formas. Com maior intervenção do Estado na economia, ou um Estado que praticamente não interfira na economia. No Brasil,
Pode dar mais alguns cliques? Mais dois, mais um, isso. No Brasil, nós nunca experimentamos essa proposta aqui de baixo. Um Estado que dê liberdade econômica para as pessoas. O chamado livre comércio, livre economia. O liberalismo econômico. Nós nunca experimentamos isso. No Brasil, desde que há eleições diretas, não vou me atrever a falar mais das outras épocas, o Estado sempre atuou de forma a controlar as relações econômicas. De que forma? Uma alta carga tributária. Por que o Estado faz isso? Primeiro, porque ele arrecada mais. Supostamente é uma segunda razão, para nivelar, para que não haja muitos ricos nem muitos. Então o Estado intervém aumentando cargas tributárias. E tem se discutido ultimamente se os ricos devem ter impostos maiores? Sim ou não? Devemos ter tributos para as grandes fortunas? São propostas que estão circulando por aí. Eu particularmente acho que não. Por quê? Se você é um grande empresário, milionário, o governo vai taxar a sua riqueza em 10%. O que você, empresário, vai fazer? A riqueza dele lá fora. Você vai repassar. Se for honesto, você vai repassar essa perda para quem? Para os seus produtos ou para os seus serviços, fazendo com que os seus clientes paguem mais. Taxar grandes riquezas, no final das contas, é impor uma condição mais severa sobre aqueles que dependem destes serviços ou produtos. Isso aqui dá pano para muita manga, né? Não é esse o foco. Mas você tem que decidir se para você é melhor um Estado que interfira mais na economia, um Estado que deixa as pessoas comprarem, venderem. Claro, quando as pessoas se dá liberdade para as pessoas comprarem e venderem, uns vão ganhar mais do que outros. Isso é inevitável. E haverá o quê? Discrepâncias, haverá os mais ricos e os mais pobres. Qual é a solução para isso? Não é simples. Então o governo muitas vezes quer resolver este problema interferindo nas relações econômicas, interferindo, taxando grandes fortunas, burocratizando certos serviços. É a forma do governo regular. É como se numa partida de futebol o juiz, o árbitro, quisesse determinar quantos passes o seu time tem que dar no jogo. Num sistema mais liberal, é como se o juiz simplesmente trabalhasse para que cada um jogasse do jeito que quiser. Mas num sistema em que há maior intervenção do Estado, é como se o juiz quisesse: teu time só pode dar 10 toques na bola a cada 5 minutos, para que o outro também possa tocar na bola. Vocês compreenderam a minha analogia? Minha comparação? Então você tem que decidir. O fato é que, à luz da Bíblia, Deus espera crescimento econômico. Eu, particularmente, aqui é a minha opinião, gostaria de experimentar no Brasil esta segunda realidade. Não há nada de antibíblico você querer um Estado que atue mais na economia para impedir certas desigualdades. Vamos para a segunda pauta. Mais um clique. Proposta sobre meio ambiente. O que a Bíblia diz sobre isso? Veja. À luz da Bíblia, a relação do homem com a natureza, se você ler Gênesis capítulo... Vamos abrir a Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 29. Quem encontrar, por gentileza, ler. Gênesis capítulo 1, verso 29. Gênesis capítulo 1, verso 29. Quem encontrar, por gentileza, ler. Eis que vos tenho dado todas as ervas e das sementes que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso será. Olha para essa passagem. Qual é a função da natureza e da terra nesta passagem? Produzir alimento. Para quem? O ser O humano. homem foi todos seres viventes. A natureza foi estabelecida por Deus para que dela nós tirássemos o nosso sustento. Agora leia para mim Gênesis capítulo 2, verso 15. Gênesis capítulo 2, verso 15. Quem encontrar, lê. Lê, por gentileza. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar
e o guardar. Qual é a função do homem para com o jardim no qual eles viviam? Cuidar. Cultivar. A ideia das palavras no original é cuidar. A função do homem é cuidar da natureza. Por quê? Porque é dela que ele tira o seu sustento. Na Bíblia, a relação homem e natureza não é uma relação de exploração da natureza. Aqui está um dos pontos falhos do capitalismo. Nos pontos falhos. Em nome do atingir maior capital, a natureza é sacrificada. Amigos, vou fazer um pequeno adendo. O problema da fome no mundo não é falta de alimentos. O problema da fome no mundo não é falta de alimentos. Nunca na história o homem produziu tantos alimentos. O problema é a falta de interesse de alimentar aqueles que precisam. Por quê? Porque só se pensa em dinheiro. A relação homem-natureza na Bíblia é uma relação de permuta. Eu te dou e você também me dá. Eu cuido de você porque é você que me oferece sustento. O que implica, do ponto de vista político, que isso nos leva a pensar, do ponto de vista político, o candidato que você escolher também deve ter uma preocupação com a natureza. Há um texto lá em Apocalipse, pode dar mais um clique? Apocalipse capítulo 11, verso 18. Há um alerta para aqueles que destroem a terra. Como se Deus, o texto é duro. Vamos ler? Apocalipse 11, verso 18. Leia quem encontrar. Só fazendo um parênteses, essa importância do cuidado pela sociedade de Israel, quando Deus manda a terra descansar o ano, muito bem observado, o ano sabático em Israel era um cuidado com o quê? Olha que coisa maravilhosa. Senhor, e como eu vou sobreviver neste ano em que eu não vou plantar nem colher? Deus prometia uma colheita em dobro no seu estado. Deus dizia, confiem que eu sustento vocês. Vocês vão ter colheita suficiente para passar o ano sabático. A gente podia fazer um estudo tão legal aqui de Daniel a respeito disso. As 70 semanas de cativeiro tem que ver com anos sabáticos não respeitados. Mas enfim. Apocalipse capítulo 11, verso 18. Leia. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a sua ira, no tempo determinado, para ser julgado dos mortos, para se dar o galardão aos teus céus e os profetas, aos santos. É o 11, 18? Esse Continue, por gentileza. Dando aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destruíram a terra. E para destruírem os que destroem a terra. Vejam como há uma advertência para aqueles que não dão a mínima para o cuidado com a terra, para o cuidado com a natureza. É importante que na hora em que você escolher um candidato, ele tenha preocupação com a natureza. Por quê? Porque é dela que nós tiramos o nosso sustento. E no Brasil nós temos uma terra importantíssima quando se fala disso. E eu sou de lá, a Amazônia. Que programa o seu candidato tem para a preservação da natureza? Quando se fala em preservação da natureza, não é deixar a natureza isolada, sem fazer nada com ela. Nós temos que dela tirar o quê? Sustento. Mas que esse ato de tirar sustento não seja meramente explorador. Nós criamos uma palavra técnica para se referir à forma correta de lidar com isso. Sustentabilidade. De forma simples, é o uso dos recursos de forma correta para que os recursos não se acabem e as gerações futuras também possam usufruir dos mesmos recursos que hoje nós usufruímos. Então você tem que ter essa preocupação na hora de escolher o candidato. Ele leva em consideração a questão da sustentabilidade? Ele leva? Faça essa pergunta para você mesmo. Vamos avançar. Mais alguns cliques. Mais alguns. Acabei de falar isso aqui para vocês. O governo deve agir para explorar a natureza, já que é dela que se extrai sustento e riquezas. Mais um clique. O mesmo governo, contudo, precisa de programas que considerem a sustentabilidade.
É importante você pensar em tudo isso. Pode avançar. Aqui o bicho vai pegar agora. Vamos lá, mais 2 cliques. Vamos falar de questões sociais agora. Questões sociais. Na Bíblia, a ideia de cuidado com os pobres é anterior a qualquer sistema político vigente. Qualquer sistema político que diga nós somos aqueles que nos preocupamos a defender os pobres, está mentindo. Por quê? Porque antes de qualquer sistema político de hoje existir, a Bíblia já falava que nós deveríamos cuidar dos pobres. Ou seja, nós não precisamos abraçar nenhum sistema político para cuidar dos pobres. Basta sermos cristãos. Basta seguirmos a orientação bíblica para ter cuidado com os pobres. Não preciso me tornar capitalista, comunista, socialista para ter cuidado com os pobres. Basta seguir as orientações da Bíblia. Eu quero ler esse texto com vocês. Eu só quero ler Amós capítulo 5, verso 12. Livro do profeta Amós. Amós capítulo 5, verso 12. É isso mesmo? 5, 12. Vejam só. Porque sei serem muitas as vossas... Deus, por meio do profeta Amós, repreendendo o povo. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Mas que pecados são esses? O texto diz: afligis o justo, tomai suborno e rejeitai os necessitados na porta. Algumas traduções falam de negligência ao direito. Alguém tem essa tradução? Ao direito dos pobres. Por que direito? Porque havia uma série de regulamentações na Bíblia para que os pobres fossem atendidos. E o povo, na época de Amós, não estava dando a mínima para isso. A mínima. Havia uma série de leis para que na hora da colheita, por exemplo, os pobres não ficassem de fora. Eles também tivessem recursos para o quê? Se alimentar. A Bíblia regulamentou isso daqui. A Bíblia deu leis para reger esse tipo de situação. Isso não é ideia de nenhum governo de hoje. Nenhum governo de hoje inovou o cuidado com os pobres, com os excluídos, com as minorias. Isso é bíblico. Isso é bíblico. O cuidado com os pobres é bíblico. Agora eu vou entrar no assunto espinhoso. Somente os pobres devem ser atendidos por nós? Veja. Os pobres são excluídos do ponto de vista econômico. Eles não têm recursos. Mas há outro tipo de pessoas excluídas que não estão na esfera dos recursos. Estão na esfera da moral. Vamos lá. Mateus capítulo 21, verso 31. Mateus capítulo 21, verso 31. Mateus capítulo 21, verso 31. Jesus está contando uma parábola. Ele fala de um servo que diz que atenderia a ordem de seu senhor, mas não atendeu a ordem de seu senhor. E um outro servo que disse que não atenderia a ordem do seu senhor, mas atendeu a ordem do seu senhor. Quem dos dois está certo? O que disse que ia não foi, ou o que disse que não ia e foi? O primeiro ou o segundo? O segundo. Olha como Jesus termina o seu texto. Quem são esses segundos? Mateus capítulo 21, verso 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos, quem são publicanos? São judeus que trabalhavam para Roma, cobrando impostos de judeus. Os judeus olhavam para publicanos como uma classe a ser desprezada. E Jesus tinha um discípulo que era publicano. Que discípulo é esse?
Mateus. O autor do Evangelho. Levi e Mateus. Mas olha o que Jesus diz. Em verdade vos digo que publicanos e quem mais? Meretrizes vos precedem no reino de Deus. O que Jesus quer dizer com isso? Esses são aqueles que abertamente não declaram fazer a vontade de Deus, mas que no final fazem a vontade de Deus. Aqueles a quem nós hoje socialmente excluímos. Veja, quais são os grupos que hoje nossa sociedade exclui? Isso que eu falei para você do Espinhoso. Dê exemplos. Drogados, Dependentes químicos. alcoólicos, Só esses? Quem mais? pobres, Pode entrar naquele aspecto ali, né? Existem os proscritos do ponto de vista econômico, mas Jesus está falando de pessoas rejeitadas do ponto de vista moral. Não mais econômico, moral. Eu vou tocar num ponto que eu já toquei no domingo passado. Por que eu vou tocar nesse ponto? Eu prefiro falar do que vocês escutem por aí sem uma orientação bíblica. Como nós devemos lidar com LGBTs? O governo tem que ter programa para eles? Sim ou não? Sim. Agora veja. Que programa? Que programa? O que eu particularmente não consigo conceber à luz da Bíblia é um programa governamental que promova, que bata palmas, que enalteça esse tipo de situação. À luz da Bíblia, o que eu espero do meu governante é que ele tenha um programa para atender essas pessoas, para regenerá-las, para resgatá-las. Vocês estão entendendo? Eu vou repetir o que eu disse no sábado, no domingo retrasado, porque eu sei que isso vai para a internet. Deus aceita esse grupo do jeito que eles são. Deus não espera uma mudança para que só depois os aceite. Deus os aceita como eles estão. Mas porque Deus os ama, mais do que eu e você, porque Deus os ama, Deus não deseja que eles permaneçam como estão. O que o governo tem que fazer? Trabalhar para resgatá-los desta situação moral, para resgatá-los. O que a igreja tem que fazer é a mesma coisa. Infelizmente, ainda nós não temos programas para atender essa classe. Nós ainda não temos. Eu gostaria que nós já começássemos a desenvolver programas para resgatar esse tipo de pessoa, porque há muitos aí fora que querem ser resgatados disso. Há muitos que querem e desejam. O evangelho é para eles também. O mesmo evangelho que é para você e para mim também é para eles. Aceitá-los como são, mas não permitir que permaneçam como estão. Nem sempre a relação das duas coisas é bem compreendida. Nem sempre. Eu prefiro que vocês ouçam isso da minha boca do que vocês ouçam algum artista falando disso. Por quê? Porque aqueles que estão falando disso quase sempre não têm nenhum compromisso com a Bíblia. Nenhum compromisso com a Bíblia. E pior ainda, aqueles que dizem ter compromisso com a Bíblia estão destruindo os padrões bíblicos em nome da aceitação. A aceitação vem, mas o padrão continua sendo o mesmo. O padrão de Deus não muda para nos aceitar. O padrão de Deus não muda para nos aceitar. Deus nos aceita como somos para nos elevar a esse padrão. Para nos elevar a esse padrão. É importante que o governo promova o atendimento a essa classe. Um dos candidatos aí fez uma proposta de dar bolsas de estudos, pagar os estudos, só porque alguém é homossexual. Não acho isso correto. Eu não acho isso correto. É para ter um favorecimento, mas não dessa natureza. Estão me entendendo? O padrão bíblico é muito elevado. Mais um clique. Mais um. Conclusões. Os governantes devem trabalhar para que a pobreza seja mitigada. Os governantes não devem favorecer somente os ricos, os que nos patrocinam, não é?
mas trabalhar para atender os que precisam. Mais um clique. Os governantes também devem trabalhar para elevar a moral daqueles que são socialmente excluídos, seja qual for a causa da exclusão. Queridos, tem candidato aí como candidato querendo criar bolsa prostituição. Tem candidato, leiam, pesquisem, que quer tornar a prostituição uma profissão. Não é bolsa prostituição, me expressei mal. Mas formalizar. Permitir com que prostitutas agora tenham carteira assinada. Os homens da Bíblia não tem a menor chance de ser aceito. Não tem. Mas nós temos que trabalhar para atender essas pessoas. Olha o que Jesus disse. Essas pessoas, muitas delas, não declaram fazer a vontade de Deus, mas lutam para fazer. Lutam para fazer. Por isso nós temos que aprender. Vamos avançar. Questão de segurança pública, outro assunto espinhoso. São 15 para as 9. Podemos ir até as 9? Assunto espinhoso agora de novo. Vamos lá. O que são o porte de armas? E aí, podemos ou não podemos portar armas? Pode dar mais dois cliques? Mais um. São 3 pontos. Nem todos eles se enquadram no aspecto de segurança pública. Mas eu vou lhe dá-los como se fosse, juntar todas as coisas num aspecto só. Eu vou inverter aqui os processos. Esse é um assunto bem espinhoso. E ainda não muito claro, pelo menos da minha perspectiva. Não muito claro. Quando nós vamos lidar com a questão se o cristão pode ou não portar armas, tem que entender uma coisa. Porte de armas é uma coisa, posse de armas é outra. O que é o porte de armas? É andar com a arma para cima e para baixo. Isso é o porte. Posse de armas é o direito a ter ou não uma arma. Então o que se está discutindo? O porte ou a posse? Então veja, aliás, quando se olha para os candidatos como um todo, essa é uma das únicas pautas que eu acho que todas as propostas são boas. Porque uns focam, não, a gente tem que trabalhar com inteligência. Legal. Eu acho que a polícia tem que ter inteligência para lidar com o crime. Outros dizem, não, a população tem que ter o direito a andar com uma arma para se defender. É isso que a gente vai ver agora. E outros acham que as polícias têm que ser integradas. Esse é um dos aspectos em que quase todas as propostas parecem ser boas. Então vamos lidar com aquelas que são mais polêmicas. Eu vou antecipar a minha conclusão para que eu não induza ninguém ao erro. Uma coisa é o porte, outra coisa é a posse. Outra coisa que nós temos que distinguir. Uma coisa bem diferente é: o Estado pode conceder o direito à arma para a população, isso é um aspecto. Isso é uma coisa. Um segundo aspecto diferente do primeiro, é: o cristão deve ter uma arma. Esse é o segundo ponto. E há um terceiro ponto. O cristão tem direito à legítima defesa, porque é possível se defender sem ter uma arma de fogo. Então são 3 coisas que precisam estar bem claras quando se discute esses assuntos. Bem claras. Normalmente as pessoas discutem isso como se tudo fosse uma coisa só. Vou dar a minha opinião, vou antecipar para vocês, para induzir ninguém a pensar como eu. Eu particularmente penso à luz do que eu vejo na Bíblia. Eu não acho ideal o cristão andar armado. Mas eu não vejo nenhuma razão para impedir que o Estado conceda esse direito às pessoas. Entenderam o que eu quis dizer? Eu fui claro? Uma coisa é, o Estado tem que dar esse direito. O Estado decide se sim ou se não. Se ele decidir sim, problema dele. Se ele decidir não, problema dele. Mas e o cristão? E aqui que o assunto fica mais espinhoso, não é? Eu particularmente acho que, à luz do que eu vejo no reino de Deus, eu não julgo ser ideal. E veja como estou usando a palavra proibido. Eu não estou usando a palavra proibido. Eu estou usando a palavra ideal. O cristão andar com uma... Lá vem o ladrão. Ei,
Eu particularmente não vejo isso como uma ação ideal. A Bíblia não é muito clara nesse aspecto. Há um texto na Bíblia, eu quero ler com vocês. Lucas capítulo 22. Dei 5 minutos para tratar esse assunto. Lucas capítulo 22. Verso 35. Esse é um texto bem intrigante. Simples de entender, mas bem intrigante a partir do que nós estamos discutindo aqui agora. Bem intrigante mesmo, na minha opinião. Lucas capítulo 22, verso 35. Em Lucas, no verso 35, vem em sequência a fala de Jesus para Pedro de que ele iria traí-lo. Aí Jesus começa um discurso no verso 35. A seguir, Jesus lhes perguntou aos discípulos: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem as sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Sendo que Jesus deu ordem para os discípulos: olha, vocês podem ir, não se preocupem com bolsas, com sandálias, com capas. Por que não tinham que se preocupar? Porque as pessoas dariam, as necessidades dos discípulos seriam atendidas, supridas. Jesus está dizendo: vocês lembram? Faltou alguma coisa? Nada, disseram eles. Agora é a fala de Jesus. Então ele diz: agora, porém, há um contraste, há um mas aqui. Agora, porém, a ideia de que essas coisas vão faltar. Porém, agora, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E vejam só: e o que não tem espada, venda a sua capa e compre o quê? Uma espada. Uma espada. Por que os discípulos tinham que andar com espada? Vamos continuar a leitura. Verso 37. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim, porque está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que em mim se refere está sendo cumprido. A ideia é de que Jesus estaria no meio de pessoas malfeitoras. Para que serve uma espada nesse contexto? É intrigante, não é? Para se proteger? É muito intrigante isso aí. Então eles disseram, verso 38, Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu Jesus: é suficiente. Tá bom. Basta, só 2. Se você continuar a leitura, alguns sugerem que isso aqui é uma fala simbólica de Jesus. Eu não vejo isso aqui no texto. Alguns sugerem que é um símbolo, uma figura, e os discípulos não entenderam. Eu particularmente não vejo nada de metafórico no texto. E se você continuar a leitura, Jesus vai ser preso. Alguém saca uma espada e corta. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, não há nenhuma crítica a essa ação. Nem Lucas, nem Marcos. Em João e Mateus há uma espécie de ressalva. E a mais impressionante, a mais, talvez, importante do que estamos discutindo é de Mateus. Jesus diz: não use a espada, porque aquele que usa a espada, pela espada perecerá. Mas aí vem a pergunta: então por que andaram com espada? Vocês estão entendendo? Por que andaram com espada? Eu já vi alguns sugerirem para os discípulos, não para Jesus. Mas então, quando foi que os discípulos usaram a espada? Jesus foi ao céu, os discípulos foram perseguidos, foram presos, e em nenhum momento eles usaram espada. Alguns foram mortos à espada. Alguns foram mortos à espada. O que Jesus quis dizer ao certo? Andem com espada. Há uma sugestão. É interessante, embora eu não seja convencido de que é correta, de que Jesus não está repreendendo, quando Pedro saca a espada e corta a orelha de Malco, que Jesus não está repreendendo o uso da espada, mas Jesus está repreendendo a tentativa de Pedro em impedir que Jesus fosse crucificado, porque isso era profético e tinha que acontecer. É uma sugestão interessante. Eu só não acho que ela esteja totalmente correta à luz do que eu vejo no texto bíblico. Jesus diz assim: Pedro,
Eu podia chamar uma legião de anjos para me salvar. Mas por que eu não faço? É para que se cumpram as... Ou seja, a ação de Pedro em nada interferiria no cumprimento das Escrituras. Em nada. Pedro impediu que Jesus fosse morrer na cruz? Se Jesus podia chamar os anjos e não fez, porque as Escrituras se cumpririam. Esse é um assunto delicado. É porque eu ainda não estou convicto do que eu vejo à luz da Bíblia. Uma coisa é se o Estado deve ou não. Isso é problema do Estado. Outra coisa é se nós devemos ou não portar armas. À luz do que eu vejo como ideal do reino de Deus, eu não vejo o porte de armas para legítima defesa como algo ideal. Perceba, eu não estou falando proibido, mas como algo, porque Jesus fala em dar a outra. Mas Jesus quis ser literal quando disse isso? É literal ou é figurativo? Para mim é figurativo, mas há um princípio que é literal. Que princípio subjaz essa fala de Jesus? Autocontrole. Se alguém te bater, cabeça, se você quiser dê até outra, cabeça no lugar. E se nós tivéssemos armas? Entende? Parece não, na minha opinião, parece não com arma, mas não usá-la porque temos que ter auto. Mas o cristão tem direito à legítima defesa? Ou o cristão tem que apanhar passivamente e sofrer passivamente? São assuntos delicados e complicados que, em minha opinião, merecem mais reflexão e mais estudo. Isso aqui é apenas para que vocês abram a mente. Abram a mente. Pena de morte. E aí? Deve ou não deve? A Igreja Adventista lançou um documento há pouco tempo, uma recomendação. Eu acho que está correto o documento. É basicamente a mesma linha de raciocínio. Isso é problema do Estado. Na Bíblia parece não haver nada que impeça o Estado, se quiser implantar pena de morte, implantar. Mas a recomendação, eu acho sensata, é que nós, os cristãos, não tenhamos parte nesse processo. Vocês entenderam? O documento prevê? Se o Estado quiser, problema, Paulo fala lá em Romanos 13, que o Estado, inclusive, se tiver que usar a espada, que use a espada. Né? Que use a espada. Paulo parece não se opor a nada disso. Mas uma questão é se o Estado deve ou não, e outra questão é se eu devo apoiar ou não. O documento eu acho que é sensato. Isso é o problema do Estado. É melhor que o cristão promova mais a vida do que a morte. Estou correndo com vocês em função do tempo. E qual é a maioridade penal na Bíblia? Existem candidatos aí com proposta para 14 anos. Na Bíblia, tem um texto lá em Lucas, quando Jesus vai ser dedicado ao templo. Com certeza aquilo ali era uma coisa chamada Bar Mitzvah. Era uma cerimônia judaica. O que significava essa cerimônia? De 12 para 13 anos, o jovem, o garoto, era considerado responsável diante da lei. Responsável. Ele já podia ser instruído na lei de Deus, a partir dos 12 anos. E há comentaristas judeus que falam que essa maioridade deve ser considerada a maioridade na perspectiva judaica. Com 12 anos a pessoa já sabe o que é certo e errado. E qual é a proposta que a gente tem que aceitar? 14, 12, 18. No Brasil é 18, né? Até 18 anos a pessoa ainda é considerada não responsável diante, eu acho essa idade muito alta. E aquela idade correta para ir para a guerra? Não é aquela não? Na Bíblia? Não tem uma idade lá mínima para ir para a guerra? Eu desconheço, posso ter, eu não recordo qual seja, para guerrear. Eu lembro que há uma lei na Bíblia que proíbe que quem é noivo vá para a guerra. Quem está jurado de casamento. Não tem uma idade na Bíblia? Se não me engano era 21, mas 21? não é confirmado. Mas a ideia é exatamente o contexto de estruturação familiar. A Bíblia diz que é uma lei. Antigamente as pessoas casavam muito cedo também. Então a ideia é que ele tivesse o tempo necessário para iniciar uma estrutura familiar para não morrer antes de deixar descendência. Mas para o nosso Pai Celestial, antigamente, muito jovem, ele já utilizava como profeta.
Muito jovem. Veja. São coisas diferentes aí, né? É. Mas nem sempre quando a Bíblia diz menino, é um menino que você conhecemos. Por exemplo, apenas um exemplo. A Bíblia fala que Elias, os meninos, Eliseu foi caçoado por alguns meninos. Eliseu convocou 2 ursas e as ursas estraçalharam as crianças. Esses meninos não é a criança que você já são jovens, adolescentes. A linguagem bíblica tem uma perspectiva diferente. Não são criancinhas, não, são adolescentes. São adolescentes, com certeza bem acima de 12 anos. Bem acima de 12 anos. Vamos avançar, tem mais 3 minutos. Temos algumas fotos. Isso aqui são princípios para você ter norte, segurança pública, que cada candidato fala. Eu estou lidando com aspectos mais polêmicos deste assunto. Meio ambiente, saúde, educação. Pode avançar? Tem mais 5 minutos para terminar. Pode avançar, pode avançar. Pode avançar, vamos avançar. Sobre a educação, há poucos dias nós discutimos aqui no Brasil, pelo menos no Supremo Tribunal Federal. Vejam, eu vou falar aqui de homeschooling. É o direito que os pais têm de educar seus filhos em casa. Em casa. O Supremo Tribunal Federal vetou isso, sobre o argumento de que não há uma lei que ampare. Eu achei absurda. Não vou entrar no mérito da questão. Mas enfim, à luz da Bíblia, vejam só. A educação de filhos não é uma responsabilidade do Estado. Na Bíblia, a educação de filhos é uma responsabilidade dos pais. Dos pais. Na Bíblia, se você ler o Salmo, os filhos não pertencem aos pais. Os filhos pertencem a Deus. É Deus quem concede a você a oportunidade de educar os filhos que a Ele pertencem. Não é o Estado quem tem que educar. Infelizmente, o que a gente vê é o Estado assumindo a função que deveria ser dos pais. Então é importante que o seu candidato, seja qual for, tenha uma visão bíblica a respeito disso. A escola tem uma importante função: transmitir conhecimento. Mas isso não é sinônimo de educação. Então, essa responsabilidade dos pais, do ponto de vista bíblico, não seria essa educação ou orientação moral? Moral, cívica, né? A escola reforça o que se aprende primeiro no lar. Então, basicamente, a escola é o beabá, é a tabuada. É a transmissão de conhecimento, é a ciência propriamente dita. É o conhecimento técnico propriamente dito. O pai formado em medicina não tem condição de ensinar em tese, em teoria, ensinar matemática. Então essa função acaba sendo transmitida ou repassada para a escola. Mas a educação, a base educacional é no lar, dos pais. Mais um clique. Vamos avançar. Último top. Mais um. Vamos avançar. Mais um. E sobre a saúde? Esse aqui para mim é o mais distante da realidade da Bíblia. Porque na Bíblia há uma preocupação com a saúde, mas no aspecto preventivo. E na política normalmente é o processo inverso. O problema existe, a gente vai resolver o problema. A Bíblia dá instruções para se evitar o surgimento de problemas. Você tem um texto lá na terceira epístola de João, onde ele deseja saúde para os seus destinatários, deseja saúde. A Bíblia dá uma série de instruções a respeito de como lidar com doenças. Paulo, por exemplo, dá um conselho a Timóteo: misture água e vinho, não beba somente água, mas uma pequena porção de vinho na água. Não é o contrário não, viu? Não é a água no vinho. É uma pequena quantidade de vinho na água, para fins terapêuticos. Ou seja, aqui a gente já vê elementos naturais sendo usados para terapia, para a cura de doenças. E esse vinho aí é suco de uva? A Bíblia não tem uma palavra para suco de uva, uma palavra para bebida alcoólica. Produto da Mas é bem provável que isso daí fosse não alcoólico. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque a gente não tem tempo. É
bem provável que não fosse alcoólico. Se você ler o texto, Timóteo, não beba somente água. Beba somente água. Mas usa, veja, não é beber, usa um pouco de vinho. Não é beber muita água e beber além da água o vinho. É para usar o vinho na água. Se uma leitura apressada vai levar à conclusão de como muitos pensam que a Bíblia sugere beber socialmente. Não. À luz desse texto, dificilmente. É usar um pouquinho de vinho diluído em água, não água no vinho, mas vinho na água, para fins terapêuticos. Para fins terapêuticos. Remédios naturais. Remédios naturais. Queridos, eu não tive muito tempo para explorar esses outros assuntos, essas outras pautas. Mas são pautas que você deve considerar, ver o que a Bíblia diz a respeito delas, estudar a proposta de cada candidato, o que o candidato diz sobre educação, sobre saúde, sobre questões sociais, sobre economia, sobre segurança pública, para, depois de todo esse cenário avaliativo, você dizer, esse aqui é o que eu acho ideal. E se nenhum deles lhe agrada, é legítimo, eu penso legítimo o voto branco ou nulo. Reflita só no contexto em que você está. No estabelecimento da verdade e da justiça. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta? Existe um comentário muito forte da questão do voto branco servir para a legenda, que ele realmente não é um voto descrediçado, mas serve aproveita para alguma coisa. Eu não estou muito certo disso, mas tenho a impressão de que o branco ele é computado de alguma forma. Ele é computado. O nulo não. É que realmente é nulo, né? É como se não voto Não voto nada. não existisse. Não, estou certo disso, mas eu tenho a impressão de que essa seja a verdade a respeito disso. Diga aí. Fiquei com dúvida naquela pergunta, que não sei se foi uma pergunta, se eu formulei errado ou não. No meu caso, eu gostaria de levar essa dúvida para cá. No meu caso é o seguinte, eu estou pensando em votar naquele candidato. Possivelmente, provavelmente ele não ganha, não chega a lugar algum. Não é isso? Então, por exemplo, é uma abstinência nesse caso? Eu estou lavando as mãos? Ou eu estou, com o meu raciocínio, eu não estou satisfeito com o sistema político, de um modo geral? Não necessariamente é um lavar as mãos. Não necessariamente é um lavar as mãos. Mas eu não sei quais são os seus ideais de sociedade. Eu não sei. A partir do meu, aí você vai analisar se o que eu penso serve para você. A partir do meu, eu estou mais interessado em lutar contra algumas coisas do que a favor de outras. É o chamado voto útil. Você entendeu? É o chamado voto útil. Tem um candidato ideal, que talvez não ganhe, é legítimo. É legítimo. Só que da minha perspectiva, pode não ser a sua, normal, hoje eu vejo ser mais necessário lutar contra certas coisas do que pedir outras. Entendeu o que eu quero dizer? Mais alguma pergunta? Não? Então vamos levantar e encerrar com a oração. Deus nos abençoe. Faz bem estudar a Bíblia, viu? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado pelas instruções da Tua Palavra. Estamos num contexto político difícil, com ânimos muito acirrados. Que o Espírito Santo, mesmo que inspirou a Bíblia, homens a escrever a Bíblia, possa atuar em nós para que tenhamos discernimento, para escolher candidatos que melhor se adequem aos ideais apresentados em Tua Palavra. Que cada membro aqui nesta igreja tenha discernimento, sabedoria, para escolher os candidatos segundo suas convicções que estejam de acordo com a Tua Palavra. Vamos retornar para casa, nos leve em segurança, nos proteja, nos dê uma ótima semana em Tua companhia. Nós te pedimos e já te agradecemos em Teu nome. Amém. Próximo domingo estaremos estudando